Quando o assunto é chegar até algum lugar, eu não me sinto constrangida e perguntar: e aí, como funciona? Escrever passou a ser algo essencial para a minha vida. E essencial no campo de auxiliar a elaborar tudo que está à minha volta, assim. Só que quando a gente entra com um projeto de arte e educação, essa garotada se transforma totalmente. Por quê? Como eu disse, né, Tarcísio é esse cara incrível e ele, muito sensível, percebeu que ele podia fazer uma ação ali sem temer. Mas assim, essa é a história que dá start na minha história e quando eu penso nela, todas as vezes que eu penso nela, eu penso assim, eu fui muito feliz com essa possibilidade de ver realmente a transformação. Sim. Então tem 20 anos que eu acredito em transformação e nada vai me dizer o contrário, Sim. porque eu vivenciei essa história, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão assistindo ou ouvindo só esse podcast, esse programa, que eu estou definindo ainda qual que é o nome, talvez uma iniciativa. Um off aqui, aprendi iniciativa, depois a gente pode falar um pouco. Mas esse é o espaço, a arte da conversa, onde a ideia é a gente trocar experiências de vida, pontos de vista, percepções de mundo também. E o nome do Arte da Conversa veio porque eu acredito muito na arte e acredito que a arte transforma, assim como a conversa também transforma. Então, esse é um espaço para que nós saiamos daqui transformados e quem ouvir também ou assistir saia transformado de alguma forma. Então esse é o Arte da Conversa com Carla Danitza e se liga aí que vai começar a conversa agora e eu já começo aqui apresentando a Carla. Carla Danitza é gestora e programadora cultural, cervejeira paneleira e também escreve para Bantuman, certo? Agora eu vou pedir para você se apresentar nas suas palavras, aqui foi uma brevíssima introdução, porque eu gosto também eu prefiro que as pessoas se apresentem por elas mesmas, então se apresente como você preferir. Gui, muito obrigada. A gente sempre está aí conversando sobre vários assuntos e você sabe muito bem o quanto que iniciativas como essa para mim são valorosas, porque é importante a gente falar sobre a nossa própria história e também é importante a gente deixar a nossa história registrada, né, materializada nos canais que tivermos, seja pela escrita, seja pelo áudio, seja pelo vídeo. Acho que esse é um dos grandes aprendizados para a gente nos últimos tempos, né? Uma perspectiva de memória, sermos registrados, termos a nossa presença. E isso foi algo que eu acabei aprendendo muito recentemente, depois de trabalhar com pesquisas e principalmente quando a gente está pensando na população negra, né, de não saber onde essas pessoas estavam. Então, parabéns por essa iniciativa. Ela, de fato, é muito relevante, não só para agora, mas para o futuro da nossa existência e como pessoas que estamos aqui hoje tentando desvendar o que é isso, o que é esse lugar, né? Sim. Sim, sou gestora, programadora, paneleira, que eu te conto já e conto para vocês também. Escrevo para Bantuman, que é uma plataforma luso-africana, estabelecida em Lisboa, mas dialoga com todos os países da língua portuguesa, e isso foi uma das coisas mais legais que eu alcancei nos últimos tempos, essa possibilidade de conversar com diversos países que falam a nossa língua.
E tenho, né, depois de 20 anos na área cultural, tenho muitas histórias. Iniciei como produtora, mas atualmente estou como gestora. E para além disso, sou mãe Boa. de 2 homens, não posso falar mais meninos, né, porque já são adultos. Casada com Léo, um companheiro espetacular na trajetória da minha vida. É, sou curiosa, sou uma pessoa que amo as histórias das pessoas. Não gosto tanto das multidões, né, de muita gente junta, mas de pessoas, de Aham. conhecê-las, de sabê-las. Isso para mim é espetacular, assim. Massa. Obrigada. Eu que agradeço por ter aceitado. Confesso que, né, deu um friozinho aqui na barriga, porque é uma super trajetória, uma carreira que, enfim, conheço há pouco tempo, mas já admiro muito, assim, a sua movimentação e todas as histórias que você conta também, sempre muito inspiradoras, assim, né, para mim, para Camila também, enfim, para a gente que está começando, né, nessa área cultural, nessa área das artes. Vamos completar 5 anos, já é uma trajetória, mas ainda tem muitas coisas que a gente ainda não descobriu, né? Não acessou também. Então, ouvir as suas histórias são, é muito inspirador, assim, sabe? De verdade, obrigado por estar aqui. E vamos lá, você quer começar por algum lugar específico? Cerveja, escrita, gestão, produção? Você tem alguma preferência que você quer começar? Eu estou curioso por tudo, então o que for eu vou. Então, bora lá, vai, começa. Tá, então vamos lá. Eu quero saber mais recentemente. Eu acho que a cerveja é o mais recente, né? Aí veio Bantuman e depois as outras coisas são tem mais tempo. Então eu quero começar pela cerveja porque eu estou muito curioso para saber o que é paneleira. Então vamos lá, como que começou essa sua relação com a cerveja, né? E por que você se interessou por essa área, por esse produto, né? Por esse fazer também? Como começou a sua relação e como que é hoje a sua relação com isso, assim? Sim. Parece que começou há pouco tempo, né? Porque Parece. é muito recentemente que eu falo Ah, sobre, que eu trago nas redes sociais, nas mídias, esse diálogo, né? E sim. essa contação de uma parte da minha vida. Mas eu estou na cerveja desde 2016, Uhum. como paneleira, Uhum. e veio como um convite quase que a diversão, sabe? Um encontro, vamos nos encontrar e entender qual que é a dinâmica desse fazer. Bem, eu não contei inicialmente, mas eu sou de Belo Horizonte, moro atualmente em São Paulo, e em Belo Horizonte eu faço parte de uma confraria feminina de cerveja. Então Tá. somos só mulheres fazendo cerveja. E o que acontece? Você tem várias formas de se introduzir dentro da cultura cervejeira, do meio cervejeiro, dos negócios da cerveja. Nós escolhemos não sermos um negócio, a gente escolheu simplesmente a alegria de fazer a nossa cerveja e beber a nossa cerveja. Uhum. Isso se dá através daquilo que a gente chama de paneleira ou de homebrew, que Uhum. é você faz a sua cerveja em casa em panelas gigantescas. Uhum. É quase que como um caldeirão de bruxa, assim, que a gente brinca. Porque tem todo um processo de fazer ali que é uma alquimia mesmo, né? Entender maltes, entender lúpulo, entender as temperaturas das coisas, que horas você coloca um ingrediente ou outro. E como você usa o recurso de panelas de litros, de bastante litros, né? De 18, de 20, de 60 litros, a Caramba. gente chama de paneleira. Então, eu faço parte com outras 5 mulheres. Essas mulheres, algumas são profissionais, são mestres cervejeiras e sommeliers Uhum. cervejeiras, ou seja, mestre é quem
fabrica de fato, né? Tem toda essa técnica e habilidade da fabricação, e a sommelier é quem analisa os sabores, os gostos e vai fazendo as harmonizações com a variedade de gastronomia. Tem pessoas que são químicas, curiosamente, a gente pensa, né? Nossa, é só ir para frente da panela e cozinhar igual você cozinha em casa. Não. Você tem uma série de comportamentos químicos mesmo que você tem que acompanhar, instrumental químico que você tem que acompanhar. Então, dentro da nossa confraria tem uma química e tem uma pessoa também da gastronomia. Ou seja, a gente junta esse universo de mulheres muito diversas, com experiências profissionais, inclusive, muito diversas, algumas aposentadas, outras em início de carreira, e usamos desse espaço para não só produzir a nossa cerveja, que isso é espetacular, não tem coisa melhor do que você pegar a sua cerveja, abrir e tomar, porque você olha para aquilo e fala, eu fiz tudo isso, Sim. um processo do início ao fim, desde moer o malte até encher o copo, e isso é espetacular. E tem também o fato de ser um momento de encontro entre a gente, onde a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre o universo das discussões sociais, do trabalho, dos relacionamentos. A gente chora, a gente ri, a gente brinca, a gente passa raiva, tudo acontece. Lá em Belo Horizonte, a gente tem um espaço que foi desenvolvido para isso, que é a casa de uma das integrantes, já aposentada, então, né, tem aquela vida mais tranquila, mora numa casa que é quase um sítio, de frente para o Mineirão, então a gente ainda ouve futebol, e aquilo se torna uma diversão muito grande, assim, é muito, muito agradável. Então hoje você aprendeu o que é uma paneleira. Sim, hoje eu aprendi e agora eu sei. Eu não sou muito da cerveja, na verdade eu não sou muito do álcool, né? Passo longe de álcool, assim. Mas eu acho muito legal entender o processo, né? Sim. Ter eu gosto muito de processos, e aí é desde de processo artístico, dos artistas produzindo, até processos industriais, como que surgem, como que fazem as vassouras de Piaçaba, sabe? Tipo, curioso. Curioso, exato. Eu gosto muito de processos. E, enfim, poder conhecer, eu não sabia, né, de todo esse processo da cerveja, sabia que tem barril, enfim, não sei nem se é barril, né? Olha eu já falando aqui, acho que é só panela, né? Mas eu acho muito interessante, principalmente pensando que são mulheres fazendo nessa posição de produção mesmo, de algo que por muito tempo foi atrelado muito ao homem, né? A cerveja e tal, tanto no consumo, aí depois foi se popularizando, ou, enfim, tendo mais abertura para as mulheres, mas ainda num lugar muito também da objetificação e tal, e entender e ver que agora, não agora, né? Agora chegou para mim, né, no caso, mas perceber que existe esse movimento de mulheres fazendo e tendo controle mesmo do fazer, né? Assim, é muito massa. Sim. Muito legal. Aí entra a segunda parte da minha existência na cerveja, porque primeiro eu começo nesse lugar como um espaço de encontro e confraternização e alegria de fazer a sua própria cerveja, porque sim, eu gosto muito de cerveja. A primeira cerveja artesanal, rótulo especial que eu bebi na vida foi em 1991, com a abertura dos mercados, que foi uma Delirious Strain, que é uma cerveja belga. Então essa história está na minha vida há muito tempo, mas a possibilidade de fazer é desde 2016. Sim. E mais recentemente, a coisa de 2 ou 3 meses para trás, eu fui convidada para fazer parte de um coletivo, aí ele tem uma outra proposta,
porque é um coletivo formado por mulheres negras cervejeiras que produzem um rótulo, e esse rótulo está no mercado. Ah, tá. Esse está no mercado. Recentemente, já estamos no terceiro ano de existência do coletivo, e no ano passado e esse ano foram feitas 2 parcerias com fábricas mesmo, e colocamos essa cerveja no mercado. Essa cerveja é uma Red Ale com ameixa e baunilha calunga, que é uma baunilha que é produzida por quilombos. Ou seja, agora a gente passa não só mais a fazer cerveja, mas colocar esse ser negro no meio cervejeiro e trazer as nossas referências. Sim. Porque, quem tiver curiosidade, eu escrevi um longo artigo sobre essa história, né, que eu intitulo de A História Negra da Cerveja, a história diaspórica, africana e diaspórica da cerveja, porque a cerveja nasce há mais de 5.000 anos atrás, em continente africano e asiático. Até 1700, esse protagonismo ele era feminino. Depois que entra a igreja, depois a Revolução Industrial, as noções de capitalismo, consumismo, e as pessoas negras que construíram uma história inicial, e as mulheres vão sendo apagadas dessa história. E mais recentemente, vamos colocar aí nos últimos 25, 30 anos, as mulheres têm cada vez mais buscado a participação, o seu protagonismo, a sua presença mais valorizada. Então, no Brasil, a gente tem uma série de mulheres mestres cervejeiras, sommeliers, juradas, profissionais mesmo, que algumas, inclusive, estão nas grandes cervejarias. Só que a gente ainda não lida com isso do campo midiático. Sim. Né? Você percebe hoje uma transformação, por exemplo, na maneira da publicidade, é porque as mulheres estão lá dentro e estão pautando o que é o consumo cervejeiro. Ele não é sobre a objetificação do corpo da mulher. Sim. Ele a cerveja é a segunda bebida mais consumida do mundo. Na frente dela só tem água. Ah, caramba! Eu fiquei pensando, eu desconsiderei água, né? Nesse caso, eu fiquei pensando, nossa, qual será que é a outra? É a mais consumida. O Brasil é o terceiro país que mais consome cerveja no universo chamado Terra. Sim. Boa. Então, assim, você tem uma história que também tem o protagonismo feminino, você tem uma história de presença das mulheres, mas quando você vai para o campo midiático, para o campo da apresentação, do dizer que, aí essas histórias elas vão sendo desaceleradas, apagadas, não ditas e tudo mais. Então, na atualidade, eu faço parte desse coletivo, inclusive com o intuito de dizer cada vez mais sobre o que é essa presença, o que somos nós. A gente tem um país com muitas mulheres negras óbvio, né? Em proporções, não são as proporções que a gente desejaria, mas há um número considerável de mulheres negras produzindo, mulheres negras no meio cervejeiro, e a gente quer cada vez mais trazer esse protagonismo, inclusive volta ao passado, né? Volta às nossas ancestralidades para dizer, olha, peraí que tem um pedaço dessa história aí que também é nosso. Sim. Caramba, quanta coisa. Muita. Fiquei curioso, assim, para saber mais, né, de história mesmo, assim, né, da história. E, enfim, o coletivo, como que é o arroba do coletivo, ou as redes, enfim, que aí eu coloco aqui também, as pessoas já acompanham. Sim, é arroba Teresa de Benguela. A gente faz uma homenagem à Teresa de Benguela, que é uma mulher negra protagonista ainda no tempo de escravização, que lutou pela liberdade do seu quilombo. Então, a gente faz essa homenagem e celebra o 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, afro-latina e caribenha, e o Dia de Teresa de Benguela.
Então, a gente vem, parece que a gente está trazendo só uma cervejinha. Nunca, né? Nunca é só o que está na superfície, né? Nunca É só o que está no rótulo. Trazemos uma cerveja que está saborosíssima, sim, né? Porque temos essa preocupação e temos profissionais ali, né? Mestres cervejeiras, sommeliers e paneleiras e homebrewers que estão preocupadas em fazer um produto de qualidade, comprometido com a história, e junto disso, aquela tensionada que é importante para dizer que não há uma história única, né? Sim. Outras histórias precisam ser contadas. Sim. Massa, eu já vou fazer o gancho aqui, né? Que você falou de história, de cultura também, né? Essa cultura do fazer, de cultura cervejeira. E aí já vou trazer aqui sobre a Bantu Man, que pega você pela escrita. Você falou que tem um artigo sobre a história, né? Essa história negra da cerveja, né? Na Bantu Man, explique se você quiser explicar um pouquinho. Acho que você já falou, né? Sobre é uma revista luso-africana. E o que as pessoas vão encontrar lá a partir dos seus textos? Assim? O que te interessa escrever para a revista, ou para além da revista também, né? Em outros espaços, mas pensando na revista, assim. Sim. Eu acho que eu queria contar um pouquinho antes do meu interesse na Bantu Man, porque eu acho a Bantu Man uma das plataformas mais espetaculares da atualidade. Porque ela consegue fazer dialogar 3 continentes e de uma maneira independente, que isso é um grandíssimo desafio, né? Sim. Quando você não tem ali os grandes meios de comunicação sendo os investidores daquela estrutura. Então, eles nascem com uma perspectiva em que pensam os países da língua portuguesa, porque é uma plataforma desenvolvida por uma mulher nascida em Lisboa, uma mulher negra nascida em Lisboa e um homem negro nascido em Angola. Então é uma junção continente europeu, continente africano, para discutir a negritude a partir dos grandes feitos da atualidade, de como que artistas, pensadores, pesquisadores, empreendedores, pessoas de negócio estão construindo suas histórias e construindo não numa narrativa que a gente está acostumada da carência, da deficiência, não. A Bantu Man, ela, óbvio, né, ela faz as denúncias que são necessárias, Sim. né, mas ela tenta trazer o tempo todo uma perspectiva que é uma galera muito foda. Sim. Não achem que menos, assim. E eu já acompanhava a Bantu Man há algum tempo e gosto muito dessa maneira que eles trazem as diversas histórias que são contadas, né? Num lugar real de estamos aqui, estamos fazendo muito bem, estamos alcançando, estamos transformando. E eu sou uma pessoa que isso ajuda a contar muitas coisas na minha história. Sou uma pessoa que eu não tenho pudores. Quando o assunto é chegar até algum lugar, eu não me sinto constrangida e perguntar, e aí, como funciona? Eu aprendi isso com você, inclusive. Ai, tem coisas que estão para acontecer muito a partir dessa perspectiva aí. Pois é. Então, há algum tempo que eu tenho essa tranquilidade de perguntar, e aí, como que eu me encaixo? Posso fazer parte? O que vocês acham? E como eu já escrevi há algum tempo, eu escrevo desde 2014, já tenho artigos em outros jornais, em Minas Gerais. Como eu escrevo desde 2014, nos últimos anos, eu acho que a pandemia deu uma intensificada nisso, escrever passou a ser algo essencial para a minha vida. E essencial no campo de auxiliar a elaborar tudo que está à minha volta, assim.
e de colocar essa visão do mundo, né? O que que eu estou vendo, quais são as lentes que eu estou usando, como que eu estou construindo meu próprio pensamento, qual que é essa bagagem acumulada e como que eu trago através da escrita isso. E eu mandei um e-mail mesmo para muito bem. Famoso e-mail, né? Famoso e-mail que você conhece bem. Mandei um e-mail perguntando como funcionava, eles me disseram, marcamos uma reunião e hoje eu tenho uma parceria com a Bantuman que eu escrevo mensalmente para eles e faço uma curadoria de artistas nacionais, assim, de todos os cantos do Brasil, para que esses artistas também estejam presentes nas publicações da Bantuman. Então, assim, o pessoal preto que estiver aí assistindo. Massa. Depois vamos deixar aqui os seus contatos, né? Aí você passa o que você acha melhor. Ou pode ser o e-mail, né? Que é o clássico e-mail. Sim, Mas o que você ficar mais à vontade. E esses artistas são artistas em geral ou tem alguma linguagem específica, tipo música, artes plásticas, visuais, são artistas em geral. Normalmente eu faço uma curadoria pensando todas as regiões brasileiras, porque a intenção é trazer para esse diálogo com as várias Áfricas e a Europa de língua portuguesa quem são esses brasileiros e o que eles estão fazendo. E aí de diversas linguagens que contemplem não só arte e cultura, mas também, por exemplo, a cultura cervejeira, que vai estar ali transitando entre gastronomia, indústria, mas sempre o que é fundamental para levar para Bantuman. Ser uma pessoa negra, né, porque é uma plataforma que está lidando com esse profissional, e ser uma pessoa que está estabelecida no Brasil. Então, ela não precisa necessariamente ser brasileira. Ela pode ter outra nacionalidade de língua portuguesa e pode ser avaliada numa curadoria de participação. Boa. E nessa conexão que você fez, como que você tem percebido essa aproximação de outras nacionalidades, de outros territórios que falam a língua portuguesa? E eu tenho percebido também que o português tá ganhando uma escala diferente, assim, mundialmente, assim. Tem muitas pessoas que eu acompanho, assim, e vejo por vezes nas redes sociais, estão querendo aprender a falar português, sabe? Estão se interessando por isso. Eu acompanho muito surf e a partir do Brazilian Storm, né, que começou lá em 2014, Gabriel Medina e tal, o Brasil ele começou a ter uma influência muito grande dentro desse esporte. E aí eles começaram, claro, tem muito um olhar de produto, né? Isso vende, né? Sim. Mas eu percebo tanto os atletas quanto os repórteres, assim, se propondo a aprender o português para perguntar em português para os atletas brasileiros e tal. Como que você vê hoje tanto essa conexão com esses outros países e a força que está ganhando o português, assim, enquanto língua? O português já é uma das línguas mais faladas no mundo, né? Ele tem um número, eu não vou saber te dizer exatamente, mas ele tem um número considerável de falantes. A CPLP, ela abrange Europa, Brasil, África e Ásia, porque em Macau fala-se, acho que em Macau fala-se, tem um trecho que fala português, porque foi um dos lugares colonizados, né, por Portugal. As PALOPs, que são os países africanos, mas Portugal também são os países colonizados por Portugal e falam.
não vou saber de cor, mas Moçambique, Angola, Cabo Verde, não me lembro assim todos eles, mas são bastante países assim. E essa é uma pergunta que é a primeira vez que eu ouço, assim, no sentido de estar atento a essa mudança, sabe? Não é um lugar que normalmente as pessoas estão atentas e estão percebendo transformações. Eu faço dois caminhos para entender essa mudança. Um é o Brasil há algum tempo tem um protagonismo no cenário mundial, Sim. né? Seja ele quando ele tem alguém que é chamado de o cara, Sim. ou quando ele tem as distorções todas que nós vivemos nos últimos tempos, né? Mas esse protagonismo ele está muito presente, né? A gente já senta em arenas grandiosas de discussão e a gente consegue pautar muitos diálogos que estão falando sobre mundo, assim. Sim. Então isso diz muito sobre a grandiosidade do nosso protagonismo. E aí, a gente pode entrar numa perspectiva de vamos falar do capitalismo e o que isso traz, falando desse protagonismo brasileiro, que é o grande debate da atualidade, que é meio ambiente, então a gente acaba tendo uma relevância muito grande em função da floresta amazônica. Sim. Mas não acho que é o momento da gente entrar por aí, eu acho que posso trazer outras coisas. Um outro ponto que eu também... vou colocar três, que eu tinha pensado dois, mas posso pensar três. Um outro ponto que eu coloco também é o fato de, desde 2015, mais ou menos, que Portugal tem recebido um número gigantesco de brasileiros. Gigantesco. Eles consideram como a terceira onda de imigração para Portugal. E isso faz com que o idioma local também seja transformado, né? Porque a gente fala português, mas os portugueses são diferentes em todos esses lugares. Os países da África têm um sotaque mais parecido com Portugal e nós não temos. O português brasileiro, por conta desse encontro, né, de povos originários, indígenas e pessoas africanas, acabou ganhando uma riqueza gigantesca nesse falar. E essa ida junto a o que é a gente nas redes sociais, né? Nós somos imbatíveis. Sim. Não sei se você já ouviu falar, mas há alguns anos atrás teve a Terceira Guerra Mundial de memes. Não tô por dentro. E o Brasil ganhou de Portugal? Não, eu sei que o Brasil é imbatível. Imbatível. Tipo... Então, você junta o fato de uma imigração muito intensa junto com essa nossa presença maciça e massiva nas redes. Sim. Então o idioma ele vai estar mais presente, né? Então você tem interesse econômico, você tem subjetividades sendo transicionadas, né? Fazendo essa coisa da travessia do Atlântico, você tem um protagonismo desse país, você tem uma circulação das pessoas que são de África e estão migrando para outras regiões, inclusive o Brasil. O idioma vai estar mais presente, não tem muito jeito. A Grada Quilomba fala uma coisa que para mim é espetacular, né? Que a língua é poder, e ela traça no livro dela, Memórias da Plantação, logo no início, o que é essa relação da língua, né? E como que ela molda estruturas, molda a sociedade, molda poderio econômico e tudo mais. Então eu entendo que a língua ela está caminhando por isso, assim. Há discussões em Portugal que a qualquer momento, e eu vi recentemente alguém, assim, essas passagens que você lê o título e não se interessa muito e não segue, mas alguém dizendo, eu acho que a qualquer momento vou buscar,
que em 5 anos, talvez Portugal esteja falando mais português brasileiro. Caramba! Isso é muito curioso, né, de você pensar. A nova geração, ela fala muito mais, porque ela consome Muito, né? YouTube e Sim. streaming brasileiro. Brasileiro, né? Eu acho espetacular. Não, total. Até porque é muito mais rica, né? A mistura, né? É mais rica, sonoramente mais bonita, né? A gente é muito mais divertida. Super. Eu vi um pouco disso, sim, sem contar números, né, e datas, mas num movimento que foi falado muito sobre o Lucas Neto, acho que é, né, que Sim, o irmão sim. do Felipe Neto, Sim. que as crianças consomem muito esse conteúdo dele, e aí os pais, assim, os adultos estavam tipo, putz, porque as crianças estavam aprendendo mais o português brasileiro e falando do que o português Portugal, né? Então... Maravilhoso você falar puto, né? Porque puto é a criança. Os putos. olha só! Os putos estavam putos. Os pais dos putos estavam... Os pais dos putos estavam putos. Nossa, muito bom. E é isso, eu acho que é um caminho sem volta, porque também o brasileiro ele consome muito, né? Eu percebo que tanto nas redes sociais, mas uma população muito grande, apesar de ter uma desigualdade muito grande, as pessoas compram, as pessoas consomem, as pessoas... existe esse... Às vezes, aqui tem a questão da parcela, então as pessoas parcelam muitas coisas para comprar, para acessar e tal, produtos. E isso faz com que os olhos também do mundo se virem para a gente, né? Enquanto pensando em um sistema capitalista que tem a questão do dinheiro muito envolvida, ou principalmente, né? A questão do dinheiro é a principal. É isso, eles querem acessar quem está comprando. Quem está comprando, o brasileiro compra muito, né? Então tem que aprender a falar também com a gente. Né? Não só pra gente, tem que falar com a gente. Sim, tem que aprender os nossos códigos, o nosso jeito de falar, porque é um mundo em disputa, né? E aí sai na frente quem reuniu um conjunto maior de habilidades para lidar com isso, assim. Então acaba que você vai em algum momento, já que nós não temos, porque quando você fala de países africanos ou de Portugal, são lugares em que eles têm outros idiomas, né? Português, em Portugal fala-se inglês com uma facilidade, espanhol com uma facilidade, porque está todo mundo ali na Europa e isso facilita muito, isso está dentro da política pública e tudo mais, e nós não. A nossa força é o português brasileiro, né? Ou aprendem ou terão que investir um alto recurso para que a gente comece a falar inglês já na política pública, né? Ou seja, o que é mais fácil? Aprender, né? O investimento, mais fácil não, né? Mas o investimento é muito menor. Por isso. Então, muito brevemente, a gente vai ter um número muito maior de falantes. E aí, vamos falar, né, de todo esse protagonismo que cria um BRICS, que vai colocando o Brasil em outras relações, em outras evidências, tem que se falar essa língua. Desculpa aí para todo mundo que não fala, né, mas vão ter que lidar com esse idioma. Total, tem que aprender. Exatamente. Agora, vamos entrar na parte que eu acho que é a sua maior experiência, né, que é cultura, artes. Como você vê a gestão cultural hoje? Você tem a iniciativa que é o Enegrecer a Gestão Cultural, e é desde 2021 que foi a primeira edição, né? Mas você já está na cultura há muito mais tempo. Como que foi um pouco da sua trajetória na cultura e
E por que dessa iniciativa em 2021? Como que se deu isso e qual a importância, né, também desse tema, assim? Antes de ser uma pessoa atuante no setor cultural, eu era secretária executiva de Nossa. presidência. Imagina. Imagina o dress code. Ah, Você me imagina com esse dress não, code? Eu não imagino, não imagino. Eu ia para o trabalho, ainda morando em Belo Horizonte, né? Eu ia para o trabalho todas as vezes que eu pegava um táxi, não era sempre, mas todas as vezes que eu precisava fazer isso, o taxista, não tinha Uber, o taxista falava, a senhora vai para o aeroporto? O nível da coisa, da roupa passada. O nível da roupa passada. Boa, boa, boa. Ai, ai. E aí, a minha vida deu uma mudada muito grande, assim, porque eu fiquei grávida do meu segundo filho, eu já tinha um filho de 10 anos, fiquei grávida do meu segundo filho, e foi numa perspectiva de abandono, né? Passei a ser mãe solo e tinha acabado de pedir demissão de um trabalho, sem saber ainda que estava grávida. E eu me vi, e agora, né? Acabei de pedir demissão, o que eu vou fazer? Precisava me inserir novamente no mercado formal de trabalho, eu não conseguiria fazer isso, porque estava grávida. Sim. E fui convidada por um amigo, artista plástico, queridíssimo, queridíssimo, a cuidar de um projeto que ele tinha acabado de aprovar em arte e educação dentro de uma escola de periferia em Belo Horizonte. Fui convidada para fazer a gestão financeira. Foi assim que eu cheguei no setor cultural, juntando uma necessidade com uma habilidade que eu já vinha tendo há algum tempo, porque também já tinha talvez uns 15 anos não, 17 anos de vida profissional. Sim. Apesar dessa cutis. Em breve farei 50. Não, vão achar, você falou agora a idade, senão iam pensar que você começou a trabalhar com 5 anos. Com 5 anos, né? Não. E essa coisa da amizade, né? Das pessoas que estão atentas a você, que são parceiras, que estão disponíveis. E a época Tarcísio foi um cara espetacular, assim, que muito atento, falou, bora comigo que eu tenho uma coisa que vai ser ótima para você. E aquilo transformou minha vida, de fato. Porque a gente entra numa escola pública totalmente degradada, porque o entorno era tão repleto de violência, né, dessas realidades que a gente conhece bem, e os alunos que estavam ali, se eles não são bem tratados, que dirá, eu vou me relacionar tranquilamente com o espaço onde eu estou, né? Eu tenho que extravasar toda essa violência que eu recebo. Sim. E era isso que eles faziam. Só que quando a gente entra com um projeto de arte e educação, essa garotada se transforma totalmente. Porque, como eu disse, né? Tarcísio é esse cara incrível e ele, muito sensível, percebeu que ele podia fazer uma ação ali sem temer. Ele pegou a máquina fotográfica dele, que era fotográfica e gravava, colocou nas mãos do garoto que era tido como o garoto mais violento da escola, que era o irmão do traficante do bairro, e falou, eu quero que você conte a história da escola. Caramba, que foda. Imagina o que é essa cena para esse adolescente que até 5 minutos atrás era totalmente... destruído, né? Violentado de todas as formas. Alguém simplesmente confiou nele e disse, eu quero saber qual é o seu olhar sobre isso. E foi o que o garoto fez à época, né? Um dia nós chegamos, porque nós estávamos lá todos os dias, na parte da tarde, na escola. Um dia nós chegamos, a gente chegava mais ou menos todo mundo junto, assim. A garotada estava limpando a escola. Caramba! Nós ficamos assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A partir daí, eles começaram a cuidar da escola, eles mesmos fizeram vários mutirões, tinha uma piscina que não era utilizada, estava entulhada de lixo.
Eles limparam e mobilizaram para que enchesse aquela piscina e começaram eles mesmos a cuidarem. E o Léo, que era o garoto que estava com a máquina fotográfica, entrou dentro da biblioteca, que a bibliotecária era a pessoa com a história mais antiga dentro da escola, e começou a puxar dela. Puxou, puxou, puxou. O que aconteceu com o Léo? Foi convidado para trabalhar formalmente no Sistema Salesiano de Vídeo em Belo Horizonte. Ele foi para dentro de uma TV depois disso, porque ele tinha uma habilidade incrível, incrível, tanto no jogo da entrevista, quanto no olhar, em como que ele capturava as imagens e tudo mais. Infelizmente, anos depois ele teve leucemia, e aí veio a falecer. Mas, assim, essa é a história que dá start na minha história, e quando eu penso nela, todas as vezes que eu penso nela, eu penso assim, eu fui muito feliz com essa possibilidade de ver realmente a transformação. Sim. Então tem 20 anos que eu acredito em transformação, e nada vai me dizer o contrário, Sim. porque eu vivenciei essa história, né? Então, de 20 anos para cá, eu pude inicialmente trabalhar com produção executiva. Tive a grande oportunidade de trabalhar com quilombos, com aldeias indígenas, com ribeirinhos, com as periferias, com hip hop, com a dança, com teatro, com cinema, com as artes visuais, com a literatura, com todas as linguagens, desde a realização de festivais a pequenas ações, uma série delas. Tive a oportunidade de viajar de norte a sul do país, então conhecer as diversas realidades, os diversos movimentos culturais que acontecem no país, desde uma cidadezinha, a menor cidade que eu fui tinha 400 habitantes, Caramba. até São Paulo, com 12, 13 milhões de pessoas, assim. Já fiz produção de barco, balsa, avião, como chama, não é charrete não, porque não tem charrete mais. Mas é tipo charrete, carroça. Carroça. Essa história acho que você contou, hein? Sim. Caramba. De carroça, Gente, eu já andei de mototáxi na Rocinha. Vida louca demais. É uma coisa que você fala assim, se eu sair viva daqui, eu viverei qualquer coisa na vida. Então, eu acho que tudo isso me deu não só essa possibilidade de uma habilidade profissional que transita por muitos lugares, né? Porque eu trabalho desde os quilombos até os governos, mas me deu também uma facilidade de me relacionar com a diversidade de pessoas. Sim. E aí que nasce uma ideia de enegrecer as instituições culturais, porque essa diversidade já fazia parte da minha realidade. Então não fazia muito sentido entrar nos espaços institucionalizados e não ver aquela mesma diversidade que eu via circulando pelo país. Sim. Aquela mesma, não só diversidade de pessoas, mas diversidade inclusive de pensamentos, né? De modos de fazer, de existir, de pensar a vida. Você entra dentro da instituição e você fala assim, gente, está faltando alguma coisa. Alguma coisa. Aí depois você vai se aprofundando e percebendo que está faltando muita coisa, muita coisa. Desde a presença de pessoas mais diversas até entender que algumas narrativas não cabem mais, assim. Claro que a gente vem vivenciando na atualidade uma discussão impulsionada por uma ideia de ESG, né, de novo, recursos financeiros e tudo mais, mas mesmo que essa onda passe, a gente já alcançou esse lugar de questionamento com mais presença, né? Você tem uma sociedade que questiona muito a política de cotas, mas são as cotas que vão fazendo essas transformações ao longo do tempo, né? Ou seja, 10 anos depois, você tem pessoas que no modelo de
formação de um pensamento dentro das universidades, ele sai de lá com os conhecimentos todos adquiridos naquele modelo, e ele vai olhar para o espaço onde ele esteve e vai perceber que alguma coisa não está funcionando bem. Sim. Então, esse questionamento vai intensificando, e isso vai se ampliando dentro da sociedade. Então, a Enegrecer vem muito por isso. Claro, vem por uma experiência pessoal, né? Porque eu fui a primeira mulher negra a ocupar um cargo de tomada de decisão no principal circuito de cultura de Belo Horizonte em 2021. Pensa numa cidade que tem mais de 100 anos, acho que 125 ou 126 anos. Eu me tornar a primeira mulher que ocupa esse cargo, alguma coisa está muito errada, né? Então, essa experiência foi a experiência que me startou de bora fazer algo agora. Eu não podia entrar com um confronto direto, porque eu venho de uma cidade onde transitar pelos espaços depende muito da sua reputação na cidade, muito de como que você se apresenta e o que você questiona. Então eu tinha que construir uma estratégia que desse conta da discussão, mas que não me violentasse diretamente ou que não interrompesse as minhas possibilidades de existência também. Qual é a melhor forma de fazer isso? Vamos chamar outras pessoas para fazer essa discussão junto comigo. E eu sou muito uma pessoa de não dá para fazer nada sozinho, né? Vamos chamar um número maior de pessoas, porque isso acaba nos protegendo e nos cuidando também. Fiz a primeira edição online. Já estou até contando. É isso mesmo. Porque, né, falante eu sou. Fiz a primeira edição online, foi espetacular, porque consegui mobilizar pessoas de todas as regiões brasileiras, exceto o Sul, mas Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste compuseram os eixos de discussão. E isso foi muito rico, né? Porque você traz a visão lá do Norte, Sim. que tem um outro tipo de discussão sobre diversidade, sobre a presença das pessoas nos espaços institucionais, no Centro-Oeste, no Nordeste. Então foi uma primeira experiência que já veio dizendo ao que veio, assim. Sim. E quando eu vou fazer a segunda edição em 2023, é o que me faz, inclusive, mudar para São Paulo, assim, que é na história que você conhece bem, que é na história do e-mail. Mandei um e-mail dizendo, quero fazer aí. 5 minutos depois eu recebo, pode fazer? Eu falei, vou ter que mudar para lá. É isso, não tem jeito. Aí, como eu logo falei no início, né, tem um companheiro que é incrível, espetacular, eu só viro para ele e falo assim, estamos indo para São Paulo. E ele? E ele falou, ok, o que você quiser. Bora. E isso agora, em outubro, eu faço 2 anos de São Paulo, realizei o Enegrecer aqui em São Paulo. Iria realizar uma próxima edição agora, mas os trâmites para a eleição interromperam, porque essa dinâmica que a gente vive, né, dos momentos de eleições no país, elas desestruturam tudo que a gente constrói, porque as prioridades se tornam outras, né? Eu não vou mais querer falar sobre cultura, eu vou querer tampar o buraco da minha rua, porque o buraco da rua, ele é visto. As pessoas veem, né? E ele aí, elege, né? Ele elege, mas a discussão cultural, principalmente aquela discussão que está tocando numa ferida, ela não elege. Sim. Então, em determinado momento, eles disseram, olha, nós fizemos um rearranjo aqui, infelizmente, o seu evento não vai poder acontecer. Talvez o Enegrecer aconteça bienalmente, né? Nos anos que não tem essa... Eu tenho muito pensado sobre isso, assim, de ser em ano ímpar, para que não coincida com os momentos de eleição. Sim. Primeiro, por conta de recurso mesmo, né? É muito mais difícil você mobilizar recursos nesses momentos. Sim. E segundo, porque o próprio participante, porque o Enegrecer, desde o início, ele se preocupa em convidar
Gestores públicos, Sim. gestores de iniciativa privada, organizações da sociedade civil, movimentos sociais e pessoa física. É uma iniciativa que dialoga com todos eles. Quando eu estou pensando os eixos, quando eu estou pensando, porque eu que faço, né, todo esse trabalho de pensar qual vai ser a discussão daquele ano, pensar quais serão os nomes convidados, faço essa curadoria, o start tem que haver a participação de todas as esferas. Sim. Eu não deixo desequilibrar esse lugar porque elas se encontram, Sim. né? E na formulação de política pública ou não, depende de todo mundo dialogar sobre o tema. Então, eu tenho pensado muito em fazer em 2025 para não ter que lidar com esse desafio. Porque se aquela pessoa que foi convidada vai sair como candidata, ela já não participa. Ela não participa nem mesmo antes do momento em que ela não pode participar, porque aí já começa a entrar aqueles lugares onde ela não vai poder falar tanto quanto ela fala, né? Porque ela tem um objetivo ou outro. Então, o Enegrecer ele não está adormecido, mas ele está nessa transformação para se realizar de 2 em 2 anos. Boa. Nos anos ímpares. Sim, boa. Muito massa, muito bom saber que está aí ainda. Né? Não morreu. Não morreu, tá aí, que é importantíssimo. Bom, a gente está caminhando para o final. Passou rápido, passou muito rápido, né? Passa muito rápido. Eu queria te perguntar para finalizar, tem alguma coisa que você quer falar para finalizar que a gente não passou? Então tá, eu queria te perguntar agora pensando em futuro mesmo, né? O Enegrecer, ele vem muito pensando no presente, né? No que estamos experienciando e vivendo, com base no passado, nas suas experiências e no que você já fez, mas mirando um futuro mais diverso, principalmente dentro das instituições, né? Qual ou quais são os desafios que você enxerga para esse movimento acontecer? Esse enegrecimento das instituições para além do setor de diversidade e inclusão, do setor de educativo, sabe? Para além desses lugares, né? dessas áreas, assim, quais são os desafios, sei lá, se quiser listar números ou falar um principal que você tenha essa visão? Esse é um ponto, inclusive, que está fervendo, né? Porque a gente veio, desde 2020, com o assassinato do George Floyd, tendo um espaço que não tínhamos em outros momentos, de uma presença que estava ali entre... Acho que eu posso dizer isso, né? Imagino que o seu público seja bem progressista. Eu imagino também, não sei, mas vamos ver depois. Se não, seremos cancelados. Mas aquele momento foi um momento em que as pessoas precisavam curar suas culpas. Né? Então, como que eu curo culpa? Eu digo que eu estou aberto para mudanças. E quando você está na chave de curar culpa, você não está na chave de promover grandes transformações, promover justiça social. A partir do momento em que você se sentir menos culpado ou você alcançar outra culpa, que não é mais essa, né? Porque numa sociedade forjada no cristianismo, a gente vai lidar com esse sentimento de culpa o tempo inteiro, por diversas questões. Então você acaba inicialmente tentando curar essa dor da culpa, mas aí depois entra outra e você esquece aquela, você já resolveu aquela, você já resolveu o rosário todo. Então você vai se haver com outras, assim. E um outro fator, e aí pensando mais economicamente, é que boa parte do que a gente desenha no Brasil vem de experiências externas, né?
E o ESG é uma dessas. Para quem não conhece, a ESG é uma sigla que fala sobre Environmental, Social e Governance, né? Que é ambiente, social e governança, que foi uma sigla que começou a mobilizar as empresas, porque as empresas que configuravam na Bolsa de Valor, elas tinham diretrizes ESG, e na medida que elas cumpriam essas diretrizes, elas tinham boa pontuação, então suas ações valiam mais. Isso que fez com que as empresas mobilizassem os setores de diversidade e inclusão, os setores vinculados a meio ambiente, de sustentabilidade, o próprio setor de governança, mas aí agora com diretrizes diferentes, porque era necessário ter valor nas bolsas. Só que como a gente repete modelos, o mercado americano desde 2023 vem dizendo que o ESG não é tão importante assim, que há outras coisas que são mais importantes. Foi um período de se construir. Claro que não nasce em 2020, né? Isso vem desde a década de 90, com outras nomenclaturas ao longo do tempo, mas em 2020 se fortalece muito. Então, eles começam a dizer que, ao invés de nos preocuparmos com os stakeholders, que são todos esses que estão à volta de uma empresa, desde o fornecedor ao CEO, ao funcionário, à comunidade onde essa empresa está inserida, nós temos que nos preocupar com os resultados, porque nós estamos vivendo uma crise econômica, porque nós estamos vivendo uma crise da própria sociedade, de consumo e tudo mais. Então, vamos manter o nosso foco aqui, porque se a gente mantém o foco aqui, a gente consegue trabalhar os outros. Essa é a história contada. Isso fez com que diminuísse, né, a possibilidade de continuarem com os trabalhos que estavam sendo feitos em diversidade e inclusão, porque aquilo passou a não ser mais importante. Hoje é importante entender a geração Z, por exemplo. Isso é muito importante, porque é a que vai consumir. Quando você pensa numa escala de tempo, a geração Z e daqui a pouco a alfa são as gerações que, na teoria de que você vai viver pelo menos mais 50 anos, você tem 50 anos de consumo. Você que é um millennium, você tem um pouco menos. Eu que sou uma X, muito menos poder de consumo. Essas lógicas bizarras, né, que são construídas. Então, foi arrefecendo e isso está chegando no Brasil. Aí você vai ver os setores sendo desfeitos, as lideranças sendo dispensadas, as diretrizes se diluindo ou indo para outras áreas, movimentos mundiais que vão dizer sobre a diversidade, por exemplo, na perspectiva da presença da mulher de uma maneira geral, sendo um pouco mais fortalecido, e aí cumpre-se uma demanda de inclusão, e isso acaba afetando o setor cultural. Porque, por mais que as empresas e as instituições, sejam elas privadas ou privadas sem fins lucrativos ou privadas com fins lucrativos, elas não são instituições que estão pensando no lucro, mas elas são instituições que em alguma medida estão vinculadas com outras. Né? Quando você pensa nos grandes nomes das grandes empresas que são os mantenedores desses espaços, numa perspectiva de stakeholder, ele precisa também cuidar desses espaços. Então, a discussão de enegrecimento, de diversidade, e a diversidade nas várias frentes que ela ocupa, elas começaram a entrar dentro das instituições. Agora elas começam a ir se redesenhando. Então, o grande desafio é como manter essas discussões não mais em uma perspectiva ESG ou de diversidade e inclusão, mas numa perspectiva de direitos humanos globais, numa perspectiva que é o que eu mais defendo, que é de produção de subjetividades, né? Para mim é isso que transforma o pensamento de uma maneira mais estrutural, porque é na subjetividade que a gente se conecta com o outro. Então esse é o grande desafio, assim.
E, particularmente, um movimento que para mim é muito importante quando eu estou pensando o desenho do Enegrecer e como definir as estratégias, é lidar não só com as lideranças tomadoras de decisão, mas com também outras pessoas que estão ali no operacional, no tático, porque é importante, todas as vezes que eu faço uma palestra sobre essa temática, eu começo a minha palestra pedindo às pessoas que abram os seus Instagrams. Abra o seu Instagram, role o feed e me diga o que você vê. Quantas pessoas diferentes de você estão aí? Quantos negros, quantas pessoas com deficiência, quantos indígenas, quantas pessoas LGBTQIAPN+, o que há de diversidade no seu feed? O feed do Instagram é o que conta a sua história. Se a sua história, na sua vida mais íntima, mais privada, não é diversa, a sua história na empresa onde você trabalha também não vai ser. Não há diretriz que direcione intenções se você não está transformando isso na sua própria vida. Sim. Se isso não está presente no seu dia a dia. Se você não olha para as pessoas que estão à sua volta e começa a questionar por que elas são tão iguais a você, onde estão as demais. Então, como estratégia, esse é o lugar onde eu quero mais trabalhar, que é na produção de subjetividades. Boa, muito bom, muito bom. Bom, quero agradecer. Vou até beber água. Bebe aí, bebe aí. Quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de vir aqui, bater esse papo, conversar. Aprendi muito aqui, assim, desde a cerveja até essa visão, né, desses desafios, desse desafio e como que internamente, assim, nos bastidores, essa questão está se movimentando, né? Enfim, agradeço demais. Tem algum recado final? Alguma coisa que você queira falar? Não? Sim? Fica à vontade. Mais uma vez agradecer. Você e Camila sabem o quanto eu sou muito fã daquilo que vocês fazem, assim. Eu acho que isso é você atuar nas mudanças estruturais que nós precisamos, assim. Então, para mim, é uma alegria, uma oportunidade e uma celebração, assim, de poder estarmos juntos e eu contar um pouco da minha história. Claro, né? Você sabe de muitas. Agradecer quem vai nos ouvir, né? Sim. Quem vai guardar esse tempo para ouvir uma pessoa que talvez eles nem conhecem, Sim, nunca super. ouviram falar e tudo mais. Muito obrigada mesmo. Valorizem muito esse trabalho, porque ele é muito importante, não só para promovendo, para a lateral envolvida, né, para Camila, mas para que a gente possa ter outras formas de ver o mundo, Sim. que a gente não entre só naquela lógica massificada de pensamento, né, possamos ter outras visões. Às vezes o que eu falo pode se conectar com algo que você já vivenciou. Super. Então valorizem muito. Acho que é isso, assim, que eu posso deixar. @Tereza de Benguela. Vamos beber cerveja produzida por mulheres negras. Boa. Aí, ó. Que é Você que gosta de importante. breja, entendeu? Valorize esse trabalho. Não estou incentivando o consumo abusivo de álcool, que isso Sim. fique muito bem registrado. Claro. Mas a gente tem uma teoria de beba melhor e beba menos. Boa. Quanto mais você bebe uma cerveja que é mega acessível, que está ali, né, no esticar da mão, mais você consome álcool. A gente tem cerveja com preços bons, então vale a experiência. Suas redes. @ Onde você quer. K.A.Danitza. K.A.Danitza. Você deve deixar aí. Vou colocar aqui na tela. Agora. Casa Mágica. Registrada. Nas redes eu coloco muito dos meus pensamentos, né? Todos os dias quando eu acordo. Sim. Muito bom. Aquilo que cozinhou minha
apertou minha mente, como diz os baianos, maravilhoso. Aquilo que apertou minha mente eu jogo lá porque é uma forma de digerir o mundo, assim, e para mim é muito importante. Sou uma usuária de LinkedIn, aí depois você coloca aí também. Coloco. Vou deixar o LinkedIn, eu vou colocar na descrição aqui. Tudo vai estar na descrição, mas acho que os arrobas é mais fácil, coloco na tela. Assim, exatamente, faça sua mágica. Acho que é isso, assim. Né? Boa. Estejamos Ponte juntos. também, né? A Ponte está ativa, o arroba da Ponte. Arroba da Ponte, ponte.cult, que é a agência que eu constituí recentemente, em 2021, junto com o Enegrecer. E tô por aí. Me sigam, conversem comigo. Mandem mensagem. Mandem mensagem, eu respondo. E através da mensagem talvez você consiga o e-mail. E-mail é o canal. Isso, importante. Para quem é artista, uma pessoa negra, está estabelecida no Brasil e tenha interesse em participar, né, de um processo de curadoria para estar na Bantuman, eu vou deixar também com o Gui o meu e-mail. Fechou. Fiquem à vontade. Respondo, não respondo imediatamente, mas também não respondo com uma semana. Sim, boa. Mas respondo sempre. É isso, é importante aproveitar as oportunidades. A gente pensa muito em abrir portas também, né, através tanto do trabalho na galeria quanto do trabalho aqui nesse espaço Arte da Conversa. Então, essa é uma oportunidade para você que eu sempre gosto de dar uma cutucada. Você que fica choramingando aí porque não tem espaço, entendeu? Anota o e-mail e manda o seu trampo. Quero agradecer também a Lateral Galeria, que está recebendo a gente aqui hoje. Também quero fazer um merchan do Bonita que Brilha, que é a nova marca de acessórios, entendeu? Da Camila, acessórios e bijus, Bonita que Brilha, vai estar aqui na tela. Eu sou Gui Marinho nas redes, Gui Marinho, principalmente Instagram, é o que eu mais utilizo. E é isso, eu acho que é isso. Se eu lembrar mais alguma coisa, talvez eu volte aqui no final do vídeo falando, lembrei, é isso. Mas, finalizando, no último eu esqueci, se inscreve, ativa o sininho, dá o like e comenta, porque é muito importante a gente saber como que vocês receberam toda essa troca aqui e participem da conversa, que se inicia aqui, mas não termina aqui. Fechou? É isso. Paz!